Do mesmo modo, quando um chakra se equilibra, há uma contribuição para o equilíbrio dos demais e para a manutenção da saúde da pessoa, pela interligação dos sistemas homeostáticos dos corpos físico e fluídico, pois cada sistema deve operar em harmonia com os outros, em perfeita sincronia. Então, aquilo que nós já falamos, tudo é um processo que trabalha para produzir a chamada homeostase, que são os sistemas homeostáticos que está aqui no texto. Essa homeostase o movimento do equilíbrio tanto do corpo físico quanto do corpo fluídico. Tudo concorre para a manutenção da saúde. A doença é sempre o resultado de todo um movimento contrário às leis divinas que ainda nos caracteriza. Para produzir doença é necessário todo o movimento da criatura nessa direção, porque tudo que provém de Deus provém de uma fonte límpida, uma fonte saudável. Nós é que produzimos a doença, conforme nós vimos pela manhã. O fluxo das energias divinas flui para dentro do corpo através do chakra coronário, no topo da cabeça, e é catalisado pelo chakra cardíaco. Como os chakras estão intimamente ligados à medula espinhal e aos gânglios nervosos existentes ao longo do eixo central do corpo, a energia sutil flui para baixo, passando pelo chakra coronário, que a distribui para as partes do corpo e órgãos apropriados, transformando-se em energia condensada a partir da secreção dos hormônios. Dessa forma, todo o corpo é estimulado pela liberação hormonal na corrente sanguínea, que mesmo em diminutas quantidades tem uma ação significativamente poderosa em todo o organismo. Então, aquilo que nós já falamos também de manhã, cada chakra principal está ligado a uma glândula endócrina, e é por esse meio das glândulas endócrinas que ocorre a materialização da energia. Então, a energia sutil dos chakras passa para o plexo nervoso, que por sua vez estimula a glândula, e a glândula secreta hormônios, que vão conduzir todo o metabolismo do corpo físico, conforme já colocamos pela manhã. Além de toda essa função fisiológica, os chakras cumprem papel espiritual específico, estando associado às questões psíquicas e emocionais, importante para o desenvolvimento da consciência humana. O primeiro chakra é responsável pela segurança, o segundo pelo prazer, o terceiro pelo poder,
o quarto pelo amor, o quinto pelo conhecimento, o sexto pela inspiração, o sétimo pela transcendência. Todos esses atributos são fundamentais para o processo do desenvolvimento da criatura humana. Então, é aquilo que nós vimos pela manhã quando estudamos a questão do Livro dos Espíritos. Os chakras, eles têm uma função moral, né? E a partir dessa função moral, nós somos convidados a desenvolver determinadas virtudes. Então, essas virtudes que são fundamentais para o equilíbrio energético e, consequentemente, o estado de maior saúde emocional, espiritual. Então, no esquema aqui, nós vamos ver, temos essa figura mostrando os 7 chakras principais. O primeiro chakra responsável pela segurança, o segundo chakra pelo prazer, o terceiro pelo poder, o quarto, amor, quinto, conhecimento, sexto, inspiração e sétimo, transcendência. Como nós falamos de manhã, nós demos essas questões mais fisiológicas, mas é porque é necessário para a gente entender como que nós produzimos doença e como que nós produzimos saúde, mas o que nós vamos nos ater principalmente são essas questões de ordem moral, as questões que é próprio da doutrina espírita trabalhar, conforme nós vimos no Livro dos Espíritos. Todas as questões ligadas às leis divinas e à prática das virtudes. Então, nós vamos ver cada um desses chakras, quais são os movimentos egóicos que geram desequilíbrio, geram a doença, e quais são os movimentos que produzem equilíbrio. E como que o amor e a compaixão vão ser necessários para uma vida de maior equilíbrio. Para compreender como os chakras estão envolvidos no processo saúde e doença, é preciso entender, como já sinalizamos, que as suas energias são passíveis de 2 tipos de desequilíbrio, inibição e congestão. Falamos de manhã sobre isso. A inibição é resultante do processo de bloqueio das energias do corpo fluídico quando não são absorvidas corretamente. Essa hipoatividade dos chakras repercute nos órgãos e glândulas, gerando um estado de inércia, hipotonia, astenia. A emissão energética das funções psíquicas, orgânicas e glandulares produz no organismo físico doenças como hipoglicemia, hipotensão, hipotiroidismo, cansaço, sonolência, desânimo, depressão, dentre outros. Então, como nós falamos de manhã, são doenças que inibem o ser. Então, tudo que é abaixo, que é falta de energia, que a pessoa está nesse movimento inibidor, é próprio desse movimento de falta de energia. A energia não circula, gerando todo um estado inibitório no ser. A congestão ocorre quando energias não são utilizadas de forma adequada e se acumulam nos chakras. Há, nesse caso, uma hiperatividade dos chakras, o que produz congestionamento no corpo fluídico. Esse processo é semelhante ao das inflamações do corpo físico. As regiões do corpo fluídico que se encontram inflamadas, entre aspas, produzem uma hiperatividade dos órgãos ou glândulas do corpo físico, do que resulta doenças como a hipertensão arterial, hipotensão, pressão baixa, hipertensão, pressão alta, hipersecreção de ácidos no sistema digestivo, que por sua vez gera gastrites e úlceras pépticas, hipertiroidismo, hiperglicemia, artrites, cefaleias,
Todas essas são doenças geradas pela excessiva estimulação dos órgãos. Então, o excesso de estimulação energética vai produzir as doenças, todas as chamadas ites, que são inflamações, são resultado da hiperestimulação dos chakras. Por exemplo, sinusite é a inflamação dos seios nasais. Está relacionado ao sexto chakra, chakra da intuição e inspiração. Rinite também, as amidalites, faringites, laringites, ligado ao quinto chakra, chakra do conhecimento, e assim por diante. Terceiro chakra, gastrite, pancreatite, hepatite. Ambas, a hipoatividade e a hiperatividade dos chakras, decorrem da identificação ou do mascaramento dos sentimentos egóicos negativos que mantemos. Já a sua atividade normal se deve à busca do desenvolvimento das virtudes essenciais vinculadas às questões transcendentes da vida. Desenvolve-se virtude, saúde. Os sentimentos egóicos, como orgulho, egoísmo, ansiedade, irritação, raiva, ódio, culpa, vão produzir sempre doenças. Vejamos como ocorrem esses movimentos nos diferentes chakras. Inicialmente, gostaríamos de esclarecer alguns pontos. Essa divisão é apenas didática. Os movimentos antagônicos não são formas acabadas e definitivas. Há uma gradação entre eles. Raramente uma pessoa tem só um. A maioria de nós tem os dois movimentos desequilibrados. Com predomínio de um deles, podemos em outros momentos estar centrados no equilíbrio do chakra. Então nós temos dois movimentos antagônicos, inibição de um lado, congestão do outro, e o equilíbrio no meio. Entre o extremo esquerdo e o extremo direito, nós temos várias gradações. Então é dessa forma que nós devemos ver. Não necessariamente que a pessoa vai ter no grau mais intenso aquele movimento específico. Nós vamos trabalhar agora chakra por chakra, e os movimentos desequilibrados e equilibrados de cada um. E é importante lembrar dessa gradação. Da mesma forma que o movimento egóico existe em várias gradações, as virtudes também existem em várias gradações. Existem pessoas que já estão mais desenvolvidas numa determinada virtude e menos em outras, e é natural que seja assim. E o ser humano ele é um movimento constante. O importante é saber que, apesar desse movimento, a tendência de oscilar entre os extremos, é significativo saber que o nosso grande objetivo é trabalhar para vir para o caminho do meio. O caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, da harmonia, que vai gerar o nosso bem-estar. Então vamos começar com o primeiro chakra, que é o chakra raiz, responsável pela segurança. E está aqui, entre aspas, senso de realidade essencial. O que significa, nós falamos de manhã, o chakra raiz é o primeiro chakra, né? Ele chama raiz pelo nome que deram a ele. O mais importante aqui é refletirmos sobre a segurança. O que traz segurança para o ser humano? O que traz segurança para nós?
O que nós vimos de manhã? Hã? Cadê o microfone, Pedro? Fala um pouquinho mais alto, não estou conseguindo ouvir. O que gera equilíbrio das forças? Alírio, o que traz segurança é justamente a confiança em Deus, na vida e em nós mesmos. Excelente. Então, o que nos gera segurança é o exercício da confiança na vida, da confiança em nós, confiança na vida e confiança em Deus. Isso gera, o que nós chamamos de senso de realidade essencial. O senso da realidade essencial envolve determinadas virtudes muito importantes para o ser humano. Nós sabermos e sentirmos que somos filhos de Deus. Há uma diferença entre saber-se filho de Deus e sentir-se filho de Deus? Saber é ter a informação. Todo mundo que é espiritualista e que acredita em Deus sabe que é um filho de Deus, não é? Todo mundo. Agora, sentir-se filho de Deus já é fruto de um esforço. Tem a ver com uma virtude muito importante, que é o sentimento de filiação divina. Eu não apenas sei que sou filho de Deus, eu busco exercitar o sentimento de filho de Deus, que é o sentimento que me auxilia à conexão com Deus, a conexão profunda com Deus. Então, essa conexão profunda com Deus vai nos permitir esse senso de realidade essencial. O senso da realidade, da nossa realidade enquanto espíritos imortais. É aquilo que nós vimos de manhã, né? O ser essencial que nós somos. Eu sou um espírito imortal. Se eu sou um espírito imortal e eu me sinto espírito imortal, o que eu faço comigo? Eu me conecto com a minha realidade essencial. Eu não sou o meu corpo, eu tenho um corpo. É muito comum as pessoas dizerem assim, o meu espírito. É uma fala profunda essa? O que vocês acham? Meu espírito. Dá a impressão que o corpo tem um espírito. É o contrário, exatamente o contrário. É o espírito que tem um corpo. Então, o senso da realidade essencial é exatamente isso. Você saber que você é um espírito e que está momentaneamente no corpo. Tem a ver com a pergunta que foi feita de manhã, você que fez, a pergunta sobre a questão da epilepsia. A pessoa que traz uma doença de fundo karmático ligado a efeitos de causas anteriores, se ela se vê como espírito imortal, a doença toma uma outra dimensão, bem mais suave, né? Ela não é doente. Nenhum de nós é doente. Agora, nós temos doenças. Nós temos doenças, é natural, no nosso nível evolutivo, ter doenças. Agora, nós somos espíritos imortais em evolução. Se nós somos espíritos imortais em evolução, a doença faz parte de um processo evolutivo. Analisar dessa forma gera esse senso de realidade cada vez mais profunda.
em que nós vamos nos enraizar na vida. Esse chakra chama raiz porque tem a ver com a nossa vida no corpo. Nós somos convidados a nos enraizarmos na vida para termos segurança. Porque a pessoa insegura é aquela que treme nas bases, falta raiz, falta fonte de sustentação. E o que nos sustenta? Se nós, em vez de nos adentrarmos na nossa realidade essencial, como espíritos imortais, estivermos focados no corpo que temos, o nosso corpo é forte ou ele é muito frágil? Ele é muito frágil. Por qualquer situação, às vezes, que é inesperada, nós podemos perder a vida do corpo. Mas a vida com V maiúsculo, nós nunca vamos perder. Então, quando a pessoa mergulha no senso da sua realidade essencial, o que ela está fazendo? Ela está desenvolvendo a segurança existencial. Ela se sente segura porque ela não está jogada no universo, ela não está jogada na vida. Tudo na vida tem uma razão de ser, uma razão muito profunda. Isso tudo é o senso da realidade essencial, em que a pessoa vai se enraizando cada vez mais com firmeza na própria vida. Por isso, confiança em si mesmo, confiança na vida e confiança em Deus vai produzir esse senso de realidade essencial. A pessoa, ela está no corpo momentaneamente, ela é um espírito que tem um corpo, e como espírito que tem um corpo, passa por múltiplas experiências. Como nós vimos de manhã, a doença não é um mal em si mesmo. A doença é um sinal de alerta, a doença é um mecanismo pelo qual nós somos convidados a desenvolver saúde. E a saúde mais profunda é a saúde essencial, a saúde do espírito que sabe quem é, sabe qual é o sentido da sua vida, para onde está indo. Então ele tem um senso da sua realidade mais profunda. Faz sentido isso, gente? Dúvidas? Então esse é o senso da realidade essencial. Produz uma segurança no sentido de que nós sabemos quem somos, sabemos por que estamos aqui e qual a nossa destinação. É possível ficar inseguro quando nós sabemos isso e sentimos isso? Não tem espaço para insegurança. Quando, por algum motivo, nós inibimos as nossas energias enquanto espíritos imortais que somos, inibimos por uma negação da realidade essencial em algum nível, pode ser de várias formas, nós negamos a realidade essencial. Tem desde o materialismo da pessoa que se nega espírito, que ela acha que ela é só um corpo que pensa, que é o nível mais profundo, até a negação da espiritualidade em si mesma. Pessoas que são espiritualistas, que aceitam a ideia, mas não se sentem espírito imortal. E de alguma maneira bloqueiam a sua condição essencial, a sua realidade essencial. Bastou um mínimo de bloqueio dessa realidade essencial, o que vai acontecer? Insegurança. Inibe a segurança, que é o natural no chakra. O chakra, naturalmente, ele trabalha para manter a segurança do ser.
nós vimos que ele está ligado à glândula suprarrenal, que secreta hormônios importantes para a manutenção da vida. As adrenalinas, tanto a adrenalina quanto a noradrenalina, que são importantes para a resposta luta e fuga em situações de perigo, e os hormônios da família dos cortisóis, que também são importantes para a manutenção do equilíbrio do nosso corpo em situações de estresse, para manter a pessoa num estado equilibrado. Então, tudo no chakra, do ponto de vista divino, funciona para manter a vida, para manter a pessoa segura, harmonizada. Quando, por algum motivo, ela entra nessa desconfiança de si mesmo, da vida, de Deus, em algum nível ela desconfia, o que ela produz? Insegurança. Então ela começa a acreditar que ela não é capaz, que ela não consegue agir por ela mesma, que ela não dá conta das coisas que tem a fazer, né? Que ela de alguma forma está jogada no universo. A insegurança está muito ligada ao autoabandono, está ligada a um processo em que a pessoa não se sente pertencendo ao universo. Dependendo da intensidade da insegurança, pode inibir a pessoa num nível em que ela pode chegar até ao ponto de se trancar dentro de casa com medo de sair na porta e acontecer alguma coisa grave com ela. As fobias, a síndrome do pânico, os medos patológicos estão ligados à hipoatividade desse chakra, o estado de insegurança frente à vida. Na hiperatividade, nós temos o polo oposto à insegurança, que é a chamada temeridade. O chakra da segurança, como a gente acabou de falar, como nós falamos agora há pouco, ele é responsável pela manutenção da nossa vida fisiológica, nossa vida no corpo. Então, ter medo em situações de perigo é algo bom ou ruim? Algo bom. Faz parte, o medo faz parte do instinto de conservação. Está ligado à lei de conservação. Você não atravessa uma avenida como essa aqui, que passa carro toda hora, sem olhar dos dois lados, para ver se vem carro, para você atravessar com segurança. A pessoa temerária, ela não faz isso. A pessoa temerária é como se ela não tivesse medo de nada e tivesse uma super confiança. Mas, na verdade, é uma perversão do processo gerador da confiança. Na verdade, essa é uma pessoa que age com imprudência. A pessoa temerária, ela o tempo todo coloca em risco a própria vida. Porque é como se ela dissesse, eu não tenho medo de nada, então tanto faz. Se eu morrer, então ela atravessa uma avenida dessa sem olhar. Há, no fundo, um impulso suicida também numa pessoa assim. Porque, no fundo, ela não tem amor pela vida. Como ela não tem amor pela vida, ela acaba gerando essas ações temerárias. Como há uma hiperestimulação da glândula, são pessoas que acabam criando o vício da adrenalina. Não tem pessoas que falam que ela precisa de viver com adrenalina? O tempo todo num processo de hiperestimulação. Ela precisa de adrenalina e realmente, literalmente, ela passa a ser viciada no hormônio produzido pelo próprio corpo. E é isso que leva a pessoa, por exemplo, hoje tem brincadeiras de roleta russa, está voltando com toda a força. Sabe a roleta russa?
coloca-se uma bala naquele tambor do revólver, e aí gira, e aí faz uma roda, e a pessoa aperta o gatilho. Ela tem 1/6, um revólver com 6 balas, tem 1/6 de possibilidade de se matar. Tem gente fazendo roleta russa com sexo. Recentemente, assistindo lendo um artigo, uma pessoa tem HIV. E aí vários fazem sexo com essa pessoa sem usar métodos preservativos, para que, entre aspas, aleatoriamente alguém pegue HIV. São atos inconsequentes, imprudentes. Então, tudo isso tem a ver com a temeridade. É um processo de desvalorização da vida. A pessoa insegura é como se uma hipervalorização da vida, como se a vida dela, ela não pudesse sair na porta da rua, porque senão acontece alguma coisa grave. É como se não houvesse algo maior velando por isso, por ela. Porque quando você trabalha pela confiança em si, em Deus e na vida, sabe que a providência divina vela. E se algo nos acontece, acontece para que nós aprendamos alguma coisa. A pessoa insegura, ela fica com muito medo de tudo. E aí cai um avião em cima da casa dela, ela morre do mesmo jeito, né? Quantas vezes, quantos já aconteceram, quantos acidentes desse tipo? A pessoa morre de medo de avião, nunca entra no avião porque o avião pode cair. Se ela tem no programa dela um acidente aéreo, pode cair o avião em cima da casa dela e ela morrer. Morreu de avião, sem nunca ter entrado no avião. Já aconteceram muitos casos assim. Então, existe uma providência divina organizando tudo. A segurança é fruto dessa visão ampla da vida. A pessoa segura é aquela que se lança às ações, sabendo que pode acertar e pode errar, que podem surgir problemas. Quando surge algum problema, o que faz uma pessoa segura? Resolve, aprende com o problema, aprende com aquela experiência que ela está tendo. Ela não foge das experiências, ela aprende com as experiências. A pessoa insegura foge das experiências. E a pessoa temerária passa pelas experiências como se fosse, assim, um simples passeio no shopping, que ela vai fazer, se der certo, bem, se não der certo, não é problema dela. E aí acaba colocando em riscos nessas situações profundamente temerárias. É claro que aquela gradação que nós falamos, entre a temeridade máxima, que leva a pessoa, por exemplo, a praticar esse jogo da roleta russa, ou da roleta russa sexual, ou de situações outras que envolve... Existe também um processo de roleta russa em acidente automóvel. As pessoas passam em cruzamentos quando não é preferencial, sem olhar. Uma vez uma moto passou na frente do meu carro, ele nem parou 1 segundo. A preferencial era para mim, e ele passou sem olhar, sem nada. O movimento de temeridade. A pessoa não está nem aí se ela causar acidente com alguém, se der um problema para outra pessoa. Ela não tem um mínimo de amor à vida dela e coloca em risco a vida dela, podendo criar vários problemas para o outro. Por quê? Porque está num movimento pervertido em relação a esse chakra da segurança. Tem perguntas? Na hipo, seria a falta de confiança. E na hiper a gente poderia dizer que a pessoa tem um sentimento de privilégio, que com ela não vai acontecer? Se ela tem um sentimento de privilégio, nem isso acontece. É um processo de temeridade, de imprudência, porque ela não acredita
ela no fundo, ela renega as questões espirituais. Ela não fala, não, eu sou privilegiado por Deus, não vai acontecer nada comigo. É uma negação da realidade essencial. Veja que na insegurança é como se a pessoa tivesse que, literalmente, construir a sua própria segurança. Então, se eu não fizer por mim, não vai ter nada a meu favor. Então, é uma negação da providência divina e uma negação dos próprios mecanismos da vida, na insegurança. E na temeridade, a pessoa nega todas as questões, pervertendo o senso de realidade essencial. E o convite é que nós mantenhamos o senso de realidade essencial, que nós exercitemos esse senso de realidade. Como que se exercita o senso de realidade? Por meio das virtudes que vão equilibrar esse chakra. As virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio, humildade e mansidão. Juntamente com outra virtude que acabamos não colocando aqui, que é o sentimento de aprendiz. Então funciona como? A pessoa que exercita o senso de realidade essencial, ela confia em si mesma, na sua capacidade de realizar esforços de aprendizado, de superação de si mesma, de superação das limitações que ela traz. Ela sabe que ela traz limitações. Então, a humildade entra como uma virtude em que a pessoa reconhece a sua pequenez. Ela sabe que ela tem limitações, que limitações faz parte da vida de todos nós, mas ela não se coloca como uma pessoa limitada. Qual é a diferença? Ter limitações e ser limitado. Tem diferença ou não? Tudo que eu tenho, eu posso deixar de ter. Concordam? Aquilo que eu sou, eu sou. A pessoa insegura, ela acha que ela é limitada. Por quê? Porque é um movimento em que não há um exercício de humildade real, da humildade de reconhecer a pequenez. A pessoa que cultiva o senso da realidade essencial reconhece a sua pequenez, mas reconhece também a grandeza do potencial que traz em si mesmo. Nós só vamos nos sentir seguros quando acontecer as duas coisas. Eu reconheço que eu tenho a pequenez no sentido de que eu trago ainda muitas limitações, mas ao mesmo tempo eu reconheço que eu tenho todo o potencial para superar essas limitações. Isso é a essência da humildade. Está ligado com que tipo de confiança? Qual das três confianças está ligado a isso? Temos a confiança em si, confiança na vida e confiança em Deus. Você saber que você tem limitações e que tem capacidade para superar todas as limitações que tem. Que tipo de confiança é essa? Em si mesmo, autoconfiança. Está intimamente ligada à virtude da humildade. Então, a pessoa que exercita isso, ela sabe que ela tem limitações, mas que ela tem potencial para superar essas limitações, ela está trabalhando exatamente o seu senso de realidade. Ela é um espírito imortal, filha de Deus, aprendiz da vida, que está no processo de evolução, que não sabe tudo, que vai passar por experiências, e essas experiências são importantes para o aprendizado dela. Então, o sentimento de aprendiz em conjunto com a humildade. A mansidão entra como uma companheira da humildade. É a mansidão que nos auxilia a aceitar aquilo que nós não podemos mudar.
Nós podemos mudar a nossa condição evolutiva num átimo de segundo? Ou é ao longo do tempo que nós vamos mudando isso? É a mansidão a virtude que vai aceitar a forma como nós estamos agora. Somente exercitando a mansidão que nós reconhecemos. Eu tenho limitações, mas eu não sou uma pessoa limitada, então eu posso superar gradualmente essas limitações, e não abruptamente. Na temeridade é como se a pessoa quisesse dar um salto, como se ela não quisesse ter limitações alguma. Ela não tem limite. Nem em relação à própria vida ela tem limite. Isso não é verdade. Isso é uma perversão do próprio instinto de conservação. Então há muita rebeldia nesse processo de temeridade, de imprudência, que são os dois movimentos geradores do desequilíbrio, né? Aqui ficou faltando rebeldia. É orgulho, rebeldia. O orgulho faz com que a pessoa se movimente mais do que ela é. E é o orgulho, paradoxalmente, que faz com que a pessoa se movimente menos do que ela é. Por quê? Vamos refletir sobre isso. Por que que é o orgulho que está por trás da insegurança, da menos-valia? Não, por causa dele mesmo. A rebeldia é companheira do orgulho, assim como a mansidão é companheira da humildade. Se achar tem a ver com com a impotência, mas é um processo ligado à própria condição dela. Nós vimos que na insegurança a pessoa se sente abandonada, ela desconfia dela, da vida, de Deus. É isso que produz a insegurança existencial. Para a pessoa sentir dessa desconfiança em Deus e na vida, qual é o sentimento que move isso? Vejamos, na temeridade é a exacerbação do orgulho. Na insegurança é o movimento inibidor do próprio orgulho. Num, o orgulho está manifesto. No outro, o orgulho está mascarado. A pessoa diz assim: quem sou eu? Eu não sou nada. Tá, coitadinha de mim. Deus não olha por mim, olha só pelos outros. Tá? É um sentimento de menos-valia. Está ligado ao sentimento de menos-valia. Está ligado ao sentimento de abandono. Como se a pessoa fosse um nada. Hoje de manhã nós recordamos uma pergunta do Livro dos Espíritos, que os benfeitores falam que Deus vela pelas mais ínfimas de suas criaturas. Uma formiga que está ali no jardim, Deus vela por essa formiga. Então existe alguma criatura humana que Deus não vela? Mas no movimento desse orgulho disfarçado, a pessoa se coloca menos que uma formiga. Eu sou um verme, eu sou um nada. Deus se preocupa com pessoas boas. Eu sou muito mal, eu sou muito isso. Eu sou uma pessoa execrável, como que Deus vai pensar em mim? Isso tudo é orgulho. Dá para entender por que é orgulho? É orgulho ferido, orgulho disfarçado. A pessoa está se colocando menor do que ela é, acreditando que, fazendo isso, ela está sendo humilde, mas não é. Isso é falsa humildade. Se é falsa humildade, é orgulho disfarçado. Fala, Adriano. No fundo, seria uma tentativa de ser reconhecida
se no fundo é uma tentativa de ser reconhecida por Deus, no nível subconsciente, muito profundo, sim. Não é de ser reconhecida, é de ser privilegiada. Aí entra o privilégio que foi colocado. De se sentir, assim, como... Se eu menosprezar ao máximo a mim mesmo, aí Deus vai olhar para mim, vai que, né, cola o meu jeitinho aqui, humilde de ser. Porque, vejamos, parece humildade, mas não é humildade. Deu para entender isso? Né? Existem muitos sentimentos egóicos que se disfarçam. Então, a pessoa muito muito coitadinha, muito... No fundo, o que essa pessoa traz é um orgulho disfarçado. A rebeldia anda junto com o orgulho, porque leva a pessoa a se manter nesse estado de inferioridade falsa. Há um sentimento de inferioridade, de menos-valia, que vai culminar com um estado de insegurança. É como se ela fosse criada com defeito de fabricação. Os outros são capazes, mas eu não sou. Os outros podem, mas eu não posso. Os outros conseguem, mas eu não consigo. Eu preciso de alguém para me dar segurança. Vamos refletir um pouco isso, porque é uma fala muito comum. Fulano me dá uma segurança enorme. É uma fala verdadeira? Como que alguém pode dar virtude para você? Alguém pode chegar para você, olha, você tem muita virtude de sobra, dá um pouquinho para mim. Você é muito seguro, passa um pouco da sua segurança para mim. Se nós acabamos de refletir que segurança é uma virtude, fruto de um esforço do espírito, se conectar consigo mesmo em essência, se conectar com Deus, com o sentido profundo da vida, é fruto de um esforço que gera uma virtude chamada segurança existencial. Muito profunda essa virtude. Para construir uma virtude assim, é um trabalho constante conosco. Como que pode alguém nos oferecer uma virtude profunda? Nem uma virtude superficial, uma virtude do tipo serenidade, que é uma virtude filha de outras virtudes. É possível você adquirir com alguém? Quanto mais isso. Então, a pessoa insegura, ela entra nesse movimento de rebeldia frente à vida, acreditando que ela vai conseguir segurança de fora para dentro. Que a segurança é algo que ela consegue com alguém. Que ela consegue. Isso varia conforme cada pessoa. O que move a pessoa na sua insegurança. Por exemplo, a pessoa que esbanjou muito financeiramente, ela tem insegurança na parte financeira. O que acontece no movimento temerário? Acúmulo de bens, de recursos. Pode, num nível bem profundo, levar à chamada usura. O usurário, o que ele faz? Às vezes ele passa necessidade, tem muito dinheiro, e passa necessidade até de alimentos. Uma vez nós vimos uma reportagem de muitos ricos nos Estados Unidos que agem de forma usurária. Eles saem, depois que fecham os restaurantes, recolhendo alimentos que são descartados, porque lá é obrigado a descartar no final do dia. Tudo que sobra, eles não doam, como aqui no Brasil é muito comum a doação, mas como lá tem uma indústria de processos, se a pessoa tiver uma diarreia com o alimento que foi doado, ela pode processar o restaurante e o restaurante quebrar. Então, o que eles fazem? Tudo que sobra, eles põem em sacos plásticos e colocam em containers para ser levado pelo lixo.
E foi um documentário, acho que, se não me engano, do Discovery Channel. Muitos milionários na região de Chicago, isso acontece nos Estados Unidos todo, eles saem lá pelas 9, 10 horas que os restaurantes fecham, eles fecham muito cedo lá, para recolher comida nesses lugares. Não são pessoas mendigas, sem teto, que fazem isso. Muitos deles param os carros na frente dos restaurantes e coletam os alimentos. São alimentos perfeitamente comestíveis, porque eles apenas não foram vendidos até o final do dia. Mas não deixa de ser uma prática usurária de temeridade. A pessoa tem tanto medo de perder o que tem, que ela segura. Na questão da relação afetiva, a pessoa que tem uma insegurança afetiva por uma falta de exercício de auto-amor, de humildade, mansidão, auto-amor, o que ela faz? Ela pode buscar segurança em outra pessoa, e aí produz aquilo que se chama de possessividade. Ela quer reter o outro. Isso já é um movimento o contrário, né? A temeridade. A insegurança leva a pessoa para o outro extremo da temeridade, de querer reter o outro. Sabe aquela pessoa pegajosa que ela não vive sem o outro não pode ir ali na esquina, ela já está ligando o celular para ver onde que está, com quem está, como está, porque a insegurança dela gera a temeridade de se apoderar do outro como se o outro fosse propriedade dela. Gera muitos conflitos de relacionamento, tudo isso. Então, tudo isso significa o quê? A ausência do exercício do senso de realidade essencial. A ausência do exercício para que ela se sinta espírito imortal, filha de Deus, aprendiz da vida. Quando ela não exercita essa realidade essencial, ela se perde nela mesma. E como o primeiro chakra é o chakra que toda energia circula por ele, de baixo para cima, pelos chamados nadis, que são aqueles filamentos que nós falamos entre um chakra e outro, o que pode acontecer com os demais chakras, se esse aqui está em desequilíbrio? Todos os demais vão se desequilibrar juntos, porque todos começam pela raiz, pela segurança. O equilíbrio de todos os demais começa pela segurança, assim como o desequilíbrio de todos eles começa pela insegurança ou temeridade, ou pelo movimento pendular, que é muito comum. Insegurança e temeridade alternando entre uma e outra. Então, um grande convite no equilíbrio dos chakras é quando nós percebemos que existe em algum nível em nós, ou insegurança ou temeridade, qual é o convite? Acolhimento de nós mesmos com muito amor e compaixão. É o amor e a compaixão por nós mesmos que vai fazer com que nós reconheçamos as nossas limitações e reconheçamos que, como espíritos imortais que somos, toda limitação é possível de ser superada. A compaixão é a virtude que faz com que nós não nos acomodemos com as nossas limitações, mas que nós busquemos transformar as limitações. Trazer limitações é normal. No nosso nível evolutivo não tem como não termos limitações.
dificuldades de sentimentos, problemas de insegurança, de desconfiança da nossa capacidade, às vezes até desconfiança em Deus. Tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo. Não há ser humano que esteja reencarnado num planeta de expiações e provas que não traga tudo isso. Nós podemos, de uma forma muito orgulhosa, negar que temos esses problemas, ou de uma forma falsa, humilde, acreditar que nós somos a pior das pessoas por ter esses problemas, os polos opostos de insegurança e temeridade, ou podemos reconhecer que trazemos as limitações e que podemos gradualmente superar essas limitações. As virtudes que vão nos auxiliar nesse processo é o alto amor e a compaixão. Não é sentir dó de si mesmo. Dó de si mesmo é a subserviência, é a menos-valia. Coitado de mim. Não, nós não somos coitados. Nós somos seres responsáveis por nossa própria evolução. E como seres responsáveis pela nossa própria evolução, não há espaço para coitadismo. O coitadismo, aquele movimento de você cultuar um sentimento de dó por você mesmo, como se você fosse um ser incapaz. Coitado de mim, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não dou conta. Eu não... Isso vai ser ressignificado pelo sentimento de compaixão. No sentimento de compaixão eu reconheço, eu tenho essas limitações sim, mas eu tenho todo o potencial para superar as limitações. Não na velocidade que eu gostaria, reconheço isso, aí entra a mansidão, junto com a humildade, para nos auxiliar, criando uma rede de proteção. O meu desejo era acabar com isso rapidamente, mas tem como? Tem como nós nos libertarmos de processos que às vezes nós trazemos de várias existências. A insegurança existencial, muitas vezes, já vem de outras existências. Nós já nascemos com esse desafio para ser superado. Muitos de nós trazemos como propósito existencial das nossas vidas desenvolver segurança existencial. Exatamente porque a insegurança já vem de várias existências. Então, não é possível superar de uma hora para outra. Faz parte do movimento compassivo você se acolher. Você se acolher como você está e como você é. Você é potencialmente um ser capaz de superar. Mas você ainda está com todas essas limitações. E essas limitações você vai superar gradualmente. Então, isso que é colocar compaixão, auto-amor e compaixão, tanto na insegurança quanto na temeridade. E aí nós vamos fazer com aquilo que os orientais chamam de despertar da Kundalini. Só por curiosidade, quem nunca ouviu falar da Kundalini, é simbolicamente como se no chakra raiz nós tivéssemos uma serpente. Simbolicamente, tá? Vamos imaginar que temos uma serpente aqui no baixo ventre. Simbolicamente uma serpente, que é uma energia que os estudos no Oriente, eles descobriram que é uma energia que a partir do senso da realidade essencial, quando você se sente filho de Deus, aprendiz da vida, quando você se sente um espírito imortal, você energeticamente desperta a Kundalini, desperta essa energia que sobe do primeiro chakra para o sétimo. Nós já temos condições de entender por que essa energia sobe do primeiro chakra para o sétimo. O que nós temos aqui? Nós falamos de manhã. O chakra da transcendência.
O que nós falamos de manhã? As energias de Deus penetram pelo topo da cabeça e que nós não podemos bloquear as energias. O que nós podemos bloquear? As energias divinas não temos como bloquear. O que nós podemos bloquear? Vamos recordar? Nós bloqueamos a recepção das energias. Então veja, onde que começa a captação de energia? É no 7º, é no 1º chakra que começa a captação da energia. A energia de Deus. Você só vai captar a energia de Deus, Sueli, se você se sentir filha de Deus. É aquele exemplo que nós demos. Você só vai tomar um banho de chuveiro se você não entrar de guarda-chuva embaixo do chuveiro. Porque se você entrar de guarda-chuva embaixo do chuveiro, a água vai estar ali em abundância, mas você vai estar impermeável. Tem gente que não entra só de guarda-chuva, põe capa de chuva, põe galocha, põe tudo e fica totalmente impermeável para tomar um banho. Tem que estar tudo aberto. Como essas chakras. Não é que tenha que estar tudo aberto, veja. A energia divina nós não temos como impedir de penetrar no topo da cabeça. Porque é essa energia que nos mantém vivos, que nos preserva a vida. E nós estamos falando em vida não só biológica, vivos enquanto espíritos imortais. Então não temos como impedir essa energia, temos como bloquear a energia. Qual a diferença de impedir e bloquear? Só poderia impedir quem fosse onipotente. Tem alguma criatura onipotente? Ou só Deus é onipotente? Só Deus. Então só Deus é onipotente. Então não existe nada que impeça a energia de penetrar. Agora, se eu desconfio de mim mesmo, da vida, de Deus, de tudo, o que eu faço? Crio bloqueios energéticos. Então, parte dessa energia não vai circular, porque a Kundalini vai permanecer fechada, dormindo. Né? Os orientais chamam de a Kundalini fica dormindo, como se essa serpente ficasse dormindo no 1º chakra. Ela vai ser desperta pelo senso da realidade essencial. As pessoas materialistas vivem, não é? Quantos materialistas estão por aí se divertindo nos bares da vida, em todo lugar, cultuando a matéria pura e simplesmente, vivendo para o material. Muitas delas negando totalmente a existência de Deus, da vida nelas mesmas, do fato de elas serem espíritos imortais. Tem muita gente assim. Significa que as energias divinas não estão penetrando pelo topo da cabeça delas? Se elas pudessem impedir essas energias de entrar, elas morreriam. Agora, elas vivem com V maiúsculo, com uma vida plena de sentido. Veja, o que vai gerar segurança em nós estamos falando de segurança no nível mais profundo. É a vida com V maiúsculo. Não é uma vida qualquer. Para que a pessoa se sinta segura, se sinta em paz, se sinta em harmonia com ela mesma, toda uma construção é feita dentro dela. Porque o que acontece com as pessoas que vivem borboleteando nos prazeres da vida? Quando surge uma doença, o que acontece comumente? Desespero. Acontece todo um processo de desejo de acabar com a doença. Alguns saem de um extremo e vão para o outro.
sai do materialismo, do ceticismo, vem para o misticismo, quer alguém para resolver o problema dela. Aí procura médium, procura tudo para resolver o problema. Né? Por quê? Porque é a pessoa que não está construindo o senso de realidade essencial. Nós estamos destacando bem isso porque é a base do equilíbrio de tudo que vem depois. Vejamos que o senso de realidade essencial não é simplesmente acreditar em Deus ou não, acreditar que é espírito ou não. Crença vem e vai. O senso da realidade essencial é construído a partir do exercício para se sentir espírito imortal. Sentir-se espírito imortal é fruto de virtudes, várias virtudes sendo exercitadas. O sentimento de filiação divina, sentimento de aprendiz, humildade, mansidão, auto-amor, uma série de virtudes sendo exercitadas por nós mesmos, que vai nos proporcionando cada vez mais essa realidade imortal. Sentir essa realidade imortal nos dá uma segurança existencial muito profunda. E quando nós vivemos assim e surge uma doença grave na nossa vida, como que as pessoas seguras existencialmente agem? Deb? Como? Sim. Ela age com naturalidade, ela vê a doença como um instrumento de elevação, de crescimento. Ela não tem espaço para desespero, para achar que ela foi abandonada por Deus. Né? O espiritualista que não desenvolve o senso de realidade essencial, quando surge uma doença, Deus me abandonou, Deus não é pai, Deus é padrasto. Por quê? É pura crença, não é a construção do senso da realidade essencial. O materialista se desespera. Se tem uma doença grave, tipo um câncer, que ele vai ter 6 meses de vida, por exemplo, a minha vida boa, de prazer, vai acabar. Então, tudo isso acontece fruto desse processo emocional ligado ao primeiro chakra. Ficou claro, gente? Alguma pergunta? É muito importante entender o funcionamento do primeiro chakra e onde entra o amor e a compaixão para nós entendermos o restante dos demais chakras. O que é o senso da realidade essencial? Alguém tem alguma dúvida? Por favor, Walter. Deixa eu ver se eu entendi. A gente está recebendo sempre de Deus, todos nós, indistintamente. Porém, internamente, interiormente, eu tô com uma lacuna, vamos dizer assim, uma insatisfação, que é essa insegurança, que não me permite sentir integralmente isso que eu estou recebendo de Deus. É isso? Em outras palavras, seria isso? Quer dizer, eu estou recebendo, mas na realidade é como se eu, por exemplo, tivesse o dom de cantar e não cantasse. Eu tenho o dom de cantar, no entanto, eu não canto, entendeu? Quer dizer, eu não me sinto pleno cantando, porque eu não canto. Certo. É alguma coisa o que assim? você falou é efeito. Veja, a insegurança é efeito de uma hipoestimulação dos chakras e não causa. A causa é o quê? A ausência do exercício da segurança, a ausência do exercício do senso de realidade essencial. Porque vejamos, esse conceito é importante. Nós não fomos programados para não agir. Nós fomos programados para agir. Quando nós não agimos essencialmente, essa não ação essencial que produz os movimentos egóicos. E não o movimento egóico que geram a inação.
Entendeu? Então veja, o que você falou, a insegurança já é efeito de um processo de recusa em construir em você o senso de realidade essencial. Quando a pessoa cultua o materialismo, o hedonismo, que é a busca do prazer pelo prazer de uma forma materialista, o que ela está fazendo além dessa busca do prazer desenfreado? De viver a vida material. O que ela está fazendo com ela? Ela está usando o tempo dela indevidamente. O tempo reencarnatório é algo para se jogar fora? Ou é algo para nós fazermos todos os exercícios possíveis para desenvolver os valores do espírito que somos? Vejamos, não é simplesmente o viver materialmente. Enquanto ela está ocupada com os prazeres de ordem material, hedonista e tudo, ela não está fazendo exercícios para desenvolver a realidade essencial. A realidade essencial não é algo que você, eu sei que sou filho de Deus, pronto, agora eu sinto. Não, é construído dia a dia, a partir de exercícios, de reflexões, de meditações, de orações, em que a pessoa vai construindo essa realidade essencial dentro dela, e aí desenvolvendo a convicção, desenvolvendo o pleno sentimento de filiação divina. Então é isso que gera a segurança. Quando a pessoa usa o tempo dela para fugir disso aí, isso tudo tem uma consequência. A consequência vai ser a insegurança. E no outro extremo, a temeridade. Ficou claro, Walter? Então, o senso da realidade essencial é uma construção que você faz a partir de outras virtudes. A virtude repetindo mais uma vez, a virtude do sentimento de filiação divina, a virtude do sentimento de aprendiz, da humildade e da mansidão. O auto-amor também está envolvido. Então, quando a pessoa exercita isso cotidianamente, conforme Jesus preconiza para nós, vigia e ora para não cair em tentação, enquanto nós estamos fazendo exercícios nesse sentido, nós estamos ampliando o senso de realidade essencial, desenvolvendo a virtude da segurança existencial. Com a virtude da segurança existencial, não há espaço para dúvidas existenciais. Uma duvidazinha circunstancial de uma situação que nós nunca fizemos é natural, mas não tem espaço para dúvida existencial. Qual é a diferença? Circunstancial, quando você nunca fez algo e vai fazer pela primeira vez, você tem dúvida, é natural, faz parte da vida. A dúvida existencial é você duvidar da capacidade que você tem de superação, de capacidade que você tem de crescer enquanto espírito imortal. Isso já é existencial. Então, quando nós desenvolvemos a segurança existencial, sabemos que somos um aprendiz da vida e que estamos aqui para evoluir e crescer gradualmente, como filhos de Deus que somos, nós vamos ampliando a nossa segurança, desenvolvendo convicção. Quando surge qualquer fator limitador, a pessoa não se sente limitada, ela se sente com uma experiência de desafio a ser trabalhada, a ser superada. O que nós fazemos com uma experiência de desafio? A pessoa que está nesse movimento da segurança, do senso da realidade, transforma a experiência de desafio em experiência de aprendizado. É assim que funciona, né? Ela está sempre cultivando as experiências de estímulo, que é a oração, é a leitura edificante, é a meditação. São experiências de estímulo para se fortalecer nas experiências de desafio.
Então ela vive num ciclo de exercícios. Então a compaixão e o amor entra exatamente aí. A pessoa se acolher para que ela exercite tudo isso, sabendo que para ela é possível tudo isso, com amor e compaixão. Se ela não acredita nessa capacidade, quem é que vai fazer por ela? Se ela não confia nisso tudo, quem é que vai fazer por ela? A evolução espiritual é um processo individual e intransferível. Ninguém pode fazer por nós, só nós mesmos. Ficou claro isso, gente? Tá? É básico para entender todos os demais chakras, porque todos o equilíbrio vem desse senso de realidade essencial. Tá? É uma construção de uma virtude muito importante, que é a segurança existencial. Vamos agora para o segundo chakra, que é chamado de sacro, é o chakra do prazer. Topograficamente fica um pouco abaixo do umbigo, na direção anatômica do osso sacro, que é o final da coluna, que forma uma espécie de bacia, né, que é da região da bacia, que está ligado às articulações do fêmur, coxo femoral, né? O segundo chakra, responsável pelo prazer. Prazer de todos os tipos, ligados ao instinto de conservação, ligados à realidade essencial, ligados à própria vida. Prazer ligado ao instinto de conservação, prazer sexual, por exemplo, prazer da alimentação, prazeres ligados à realidade essencial, o prazer de você realizar algo que surja, que gere uma diferença positiva na sua vida, na vida da comunidade que você pertence. Vejamos, nós só vamos sentir prazeres refinados do espírito se nós estivermos focados no senso da realidade essencial. Quando nós estamos num seminário como esse, um seminário como este que nós estamos realizando, é prazeroso estar aqui? Para mim é muito prazeroso, é uma das coisas que mais me dá prazer. Acredito que para vocês também. Né? Num sábado de boicote, que tem até risco de ficar sem combustível, nós estamos aqui. Né? Estamos aqui firmes. E os que estão nos acompanhando, alguns a milhares de quilômetros aqui pela internet, pessoal do Canadá, tchauzinho para vocês, dos Estados Unidos, e de outros lugares que a gente nem sabe, né? Que estão nos acompanhando, o pessoal da Suíça sempre nos acompanha também. Nós estamos fazendo uma atividade muito prazerosa. É um prazer ligado aos 5 sentidos sensoriais? Não. Não é um prazer sensorial. É um prazer de quem, então? Se não é um prazer ligado ao corpo, é prazer do quê? De quem? Do espírito. Agora, só tem prazer desse tipo quem cultiva o quê? O senso da realidade essencial. Porque as pessoas que estão no bares da vida têm prazer de estar num seminário sábado à tarde, num seminário desse? Nem pensar. A pessoa quer distância. Quem está focado no prazer sensual fica até ofendido se você convidar a pessoa. Olha, vamos no seminário assim, assim, assado, no sábado o dia inteiro, domingo de manhã, Deus me livre. Ela não quer nem saber. Por quê? Porque não cultiva o senso da realidade essencial. Ela não se vê como espírito imortal, ela está vivendo para obter prazer, pura e simplesmente, prazer sensual.
Só que esse prazer puramente sensual vai gerar o que para ela, do ponto de vista espiritual? Esse prazer sensual gera o sensualismo. O sensualismo inibe todo um processo de ordem espiritual. Ele exacerba o sensual, o chakra fica hiperestimulado, mas ele inibe o que em nós? Se nós vivermos para o corpo, para os prazeres do corpo, puramente sensuais, o que nós vamos inibir em nós mesmos? A própria realidade essencial. É como se nós fôssemos seres corporais, e não um espírito que tem um corpo, mas um corpo que está aqui para obter prazer a qualquer custo. Então esse é o sensualismo. A negação desse prazer a todo custo é o puritanismo, hipoestimulação, que era muito comum no passado, principalmente na Idade Média. O prazer era tão abominável na Idade Média que as pessoas comiam papa de farinha, de trigo, sem sal, para não sentir prazer da alimentação. Naqueles chamados povos puritanos, ainda existem algumas religiões muito puritanas que tudo que é prazer é abominável, é abominado e é excluído da vida da pessoa. Como se o prazer em si mesmo não fosse divino. Quem é que projetou a nossa língua com todas as papilas gustativas que existem na língua? Deus. Então, se o prazer que a alimentação gera fosse um pecado, Deus faria a nossa língua igual a de papagaio, aquela língua assim, seca, sem nada. Já pegou na língua de papagaio? Ele parece uma língua assim, de borracha, seca. A nossa língua é riquíssima de papilas gustativas. Enquanto que o animal, por exemplo, um cachorro, ele abocanha a comida e já engole. Nós não, nós precisamos mastigar, porque se a gente engolir do jeito, a gente sufoca aqui no esôfago. Nós precisamos mastigar muito bem e nessa mastigação todas as papilas gustativas são estimuladas para que nós possamos sentir prazer na alimentação. É o ser humano que desenvolveu a culinária, por exemplo. Modificamos os alimentos para se tornar o mais prazeroso possível. Isso é pecado? Isso é um erro? Não, muito pelo contrário. Isso é divino em si mesmo. Quando nós estamos focados na realidade essencial, a pessoa usa, pela lei do uso, usa a língua, pode usar o sexo para obter prazer sem nenhum problema. Agora, quando ela abusa no processo sensualista, que é o problema, ou quando ela quer abolir o uso a todo custo, no processo de puritanismo, que é o problema. Porque no puritanismo ela está negando o divino dentro dela. Negando o prazer, e aí a pessoa que nega o prazer no nível sensorial, o que acontece no nível espiritual? Não, eu vou ter prazer espiritual. Será que é verdadeiro esse prazer, fruto do puritanismo? A pessoa pode ficar, às vezes, lá orando horas a fio, mas não é um processo prazeroso, porque é um processo puritano em si mesmo. É uma negação de um movimento, não tem como ser pleno algo assim. Então o problema não está no prazer, está no uso do prazer, está no abuso. O sensualista, o que ele faz?
ele está colhendo a sua realidade essencial? Ou ele está usando o corpo como um instrumento de prazer, pura e simplesmente, o máximo possível, e lá no fundo negando a sua realidade essencial? Ele está fazendo isso. O prazer passa a ser um processo de desvio da sua realidade essencial. Vai dar boa coisa isso tudo, gente? Vai gerar muitos problemas. A pessoa sensualista, ela inibe virtudes, é a ausência do exercício das virtudes, da sensibilidade, da afetividade. Ela vai se tornando embrutecida. Por isso que a pessoa sensualista, o que ela deseja? Cada vez mais prazer. E as coisas que davam prazer, depois de um certo tempo, o que acontece? Passa a não dar mais. Nós falávamos agora há pouco da roleta russa sexual. Por que uma pessoa chega nesse nível de fazer sexo com uma pessoa que tem HIV positivo para obter prazer nessa roleta russa sexual? Porque elas obtêm prazer naquilo. Sente o prazer, mas esse prazer pode trazer dor para elas, pode trazer uma doença que é controlável, mas não é curável. Por que a pessoa chega nesse nível? É exatamente a ausência da busca da realidade essencial, se manifestando aqui na distorção do prazer. O prazer fica tão distorcido que uma relação sexual comum já não gera prazer para ela. O que vai gerar prazer é uma relação sexual com perigo de contrair uma doença grave. Aí ela tem prazer naquele momento que ela está naquela situação de perigo. Estamos percebendo tanto o processo de desequilíbrio no segundo e no primeiro chakra. A pessoa coloca em risco a própria vida, mas para quê? Para obter prazer. Um prazer sem sentido, mas ela quer prazer. Ninguém faz isso. Eu vou ter uma relação sexual com alguém para ficar doente. Ela não faz para ficar doente, ela faz para obter prazer. Mas um prazer cada vez mais temerário. O sensualismo é um prazer temerário. Então a temeridade lá do primeiro chakra se soma com o abuso do prazer do segundo chakra. A pessoa vai buscar relações clandestinas para obter prazer. Tem gente que pratica sexo em situações de público para ter aquela adrenalina de ser pega por alguém. Tudo isso é o quê? Sensualismo ligado à temeridade. A pessoa exacerba a adrenalina ligada ao primeiro chakra e os hormônios sexuais ligados ao segundo chakra, que são exacerbados também nesse processo. Vai ampliando o desequilíbrio. E o que vai gerar isso para o espírito imortal? Esse sensualismo. O que vocês acham que pode gerar para o espírito imortal? Quanto mais sensualista e quanto mais puritana é uma pessoa, mais ela vai gerar isso para ela mesma. Vai gerando um embrutecimento. A pessoa vai ficando embrutecida. Por que embrutecida? Porque para obter prazer ela precisa de estimular muito intensamente a si mesma. E aí não basta mais o sexo. Daqui a pouco o que ela está buscando? Se é que já não buscou. Drogas. Por isso que o sexo sensualista está intimamente ligado às drogas.
Então, para obter prazer cada vez maior, a pessoa faz sexo depois de cheirar cocaína, ou de usar êxtase, ou outras drogas sintéticas. Estão voltando drogas da década de 60, como LSD e outras mais. Por que as pessoas vão fazendo isso? Porque elas vão ficando embrutecidas com relação ao prazer. Quanto mais embrutecidas em relação ao prazer, elas precisam de estímulos maiores e cada vez maiores para obter o mesmo prazer que tinham há pouco tempo atrás. Elas vão ficando menos sensíveis, menos afetuosas e mais sensualistas. Mais sensualistas, cada vez mais sensualistas. Onde entra amor e compaixão aí, gente? O amor e a compaixão são as duas virtudes que vão colocar luz sobre essa questão. A pessoa reconhecer o que existe dela de puritanismo. Eu trago isso aqui de puritanismo. O que existe em mim de sensualismo? A partir do reconhecimento do sensualismo e do puritanismo, porque muitas vezes nós trazemos as duas coisas, porque o puritano de hoje é o sensualista de ontem. O puritanismo não surge do nada. O puritano, comumente, é a pessoa que sofreu muito as consequências do sensualismo. E aí ela sai de um extremo e vai para o outro. Sai do sensualismo e vem para o puritanismo. O puritano, ele traz muito de sensualismo reprimido. Ele não transforma o sensualismo. Ele simplesmente reprime. Por isso que volta e meia tem aqueles escândalos sexuais. Hoje está muito comum os escândalos sexuais da Igreja Católica com a pedofilia. Padres que são pegos, padres, bispos e outros mais, pegos em atos sexuais com meninos nos chamados mosteiros, conventos e tudo mais. Por quê? Porque é uma repressão forçosa das atividades naturais sensuais. Aí, o puritanismo produz o sensualismo, só que escondido. Pastores evangélicos que são pegos com prostitutas, nas igrejas eles falam horrores do sensualismo. Por trás, nos bastidores, fazem tudo aquilo que condenam em público. Então, como libertar-se do sensualismo? Não é pelo puritanismo, é pelo desenvolvimento da pureza. O amor e a compaixão vão entrar como um instrumento para reconhecer o quanto de sensualismo nós ainda trazemos, de erotismo nós trazemos, para poder fazer exercícios de autoafetividade, exercícios de sensibilidade que o auto-amor e a compaixão proporcionam. Não é se ver como um coitado que está aí execrável porque entrou pelo sensualismo. Não. Se você já adentrou por isso, acolha-se. Acolha-se amorosamente. Se você está num padrão puritano, acolha-se amorosamente. Se estiver alternando entre um e outro, acolha-se também. Acolha-se para desenvolver a sensibilidade. É a sensibilidade, a virtude que vai transmutar tanto o puritanismo quanto o sensualismo. A afetividade a você mesmo, a afetividade ao seu próximo. Então, quando a pessoa acolhe-se com amor e compaixão, ela vai entrar nas virtudes essenciais que geram o equilíbrio.
Deste chakra, especificamente, a virtude da gratidão. Mas como nós estamos vendo que é uma interligação dos chakras, as virtudes da humildade, da mansidão e do sentimento de aprendiz também vão se somar à gratidão. Por que gratidão? Veja, Deus é tão bom conosco que até a vida corporal Ele colocou prazer para nós, para viver no corpo com prazer. Joana de Ângeles, numa das suas obras, não estou me recordando qual, ela diz que o corpo é uma prisão para o espírito. Ela não está falando no sentido pejorativo, é que ele tolhe o espírito. Mas Deus colocou as possibilidades para nós de sentir prazer, mesmo na vida corporal. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama e quer que nós evoluamos gradualmente. É no corpo que nós evoluímos, que nós passamos pelas várias provações e expiações na vida. Então, esse prazer no nível da realidade essencial deve nos preencher de gratidão. Agora, quando você une auto-amor, compaixão e gratidão, o que você vai sentir aqui no peito? O que você vai sentir aqui no quarto chakra? Quando você une a gratidão a Deus por poder superar essas grandes limitações do ser humano, que é o sensualismo e o puritanismo. Um prazer enorme, mas não o prazer sensual. O prazer de se sentir um espírito imortal em evolução. Você vai sentir o prazer de se sentir pertencendo ao universo. Vejamos que é um prazer no nível muito mais profundo. Um prazer que nos toca lá no fundo, o espírito. Amplia a nossa realidade essencial. Amplia a nossa conexão profunda com Deus. Quando você faz uma oração unindo amor, compaixão e gratidão, essa oração é eminentemente prazerosa. Você sente estimular as fibras mais íntimas do espírito que você é. Faz sentido isso, gente? É de uma beleza, eu fico muito sensibilizado com isso, porque é de uma beleza essa visão da psicologia tibetana sobre os chakras, porque nos remete às causas das nossas limitações e como nós vamos superar essas limitações. Então a energia, a virtude da gratidão é essa virtude que nos acolhe, juntamente com a humildade, a mansidão e o sentimento de aprendiz, para que nós nos sintamos essa realidade essencial e vivamos com prazer, não um prazer sensual. O prazer sensual faz parte, não são os 5 sentidos sensoriais o problema. Não são o nosso paladar, as nossas papilas gustativas o problema. O problema é o abuso, esse é um problema. Então, nós vamos usufruir do prazer, mas não ficar apenas no prazer dos 5 sentidos sensoriais. Nós vamos buscar o prazer íntimo do espírito, que sabe quem é, sabe da sua destinação e trabalha profundamente pela sua destinação, sentindo o prazer de ser um espírito imortal em evolução. O prazer de fazer diferença positiva na sua vida, na vida da comunidade. Alguém que está conectado com seu programa existencial, com seu propósito existencial e vive de forma que o egoísmo, o egocentrismo
seja transmutado, seja transformado da sua vida. Então a pessoa vai exercitando isso tudo, ampliando a sua capacidade de perceber-se essencialmente. Há um sentimento de pertencimento ao universo muito grande. Ao contrário, se nós nos recusamos a desenvolver a gratidão, nós agimos com ingratidão. O sensualista e o puritano, ambos agem com uma profunda ingratidão a Deus. O sensualista por abusar do prazer e o puritano por negar o prazer que é divino em si mesmo. Então, ela está intimamente ligada ao orgulho e à rebeldia, que vem do primeiro chakra, e a ausência do sentimento, do exercício do sentimento de aprendiz. A pessoa vai ficando cada vez mais ingrata. E é claro, nessa ingratidão, a sua sensibilidade, a sua afetividade vai reduzindo. Ela vai ficando embrutecida enquanto ser. E o convite é exercitar a gratidão. Então, quando nós percebermos esses movimentos de ingratidão em nós, é o momento de colocar o amor e a compaixão para nos acolher, perceber que existe o movimento e trabalhar em função da superação. A superação gradual da ingratidão pela gratidão, do sensualismo e do puritanismo pelo prazer existencial de viver uma vida plena de sentido, exercitando cada vez mais isso, ampliando a nossa sensibilidade e a nossa afetividade. Perguntas sobre o segundo chakra, por favor. Então, em regra, geralmente a hiperatividade do segundo está ligada à hiperatividade do primeiro, né? Sim, todas as hiperatividades são ligadas e a hipoatividade também. Tá. Todas. Mas alguém tem ali atrás, Diago. Duas perguntas. Primeiro, Agostinho de Hipona, no livro das Confissões, diz que nós fomos feitos para sermos plenamente felizes. Seria uma má compreensão, uma compreensão desequilibrada deste desejo de felicidade que Lacan chama de seres desejantes e faltantes, e tantos outros, desse sentimento egóico do sensualismo? Sim, é uma deturpação do conceito de felicidade. A pessoa vai buscar a felicidade no sensualismo, né? No prazer sexual, no prazer das drogas, no prazer de todas as questões puramente sensuais. O próprio Agostinho de Hipona, na primeira fase da vida dele, ele esteve focado nesse sensualismo. Se você for lá no livro Confissões, ele fala de ele era um profundamente sensualista, até que ele, com as orientações da sua mãe, a Santa Mônica, ele caiu em si, reconheceu que o cristianismo é que dava sentido à vida, e aí, a partir da sua conversão ao cristianismo, ele fez todo um trabalho de superação do sensualismo, que ele, de uma forma magistral, coloca na questão 919A de O Livro dos Espíritos, o método que ele usou para se construir enquanto espírito imortal, construir essa realidade essencial, que ele não vivia. Então é um exemplo muito claro, muito profundo para nós, de como agir, como sair desse movimento de ausência de sentido para um movimento pleno de sentido. Pergunta 2. Como eu consigo discernir no sentimento egóico do puritanismo quando o celibato ou a castidade está em desequilíbrio, levando em consideração que o Cristo, Paulo
Chico Xavier e até Divaldo viveram esta vida casta e celibatária? Como discernir quando é puritanismo, quando é um sentimento egóico e quando não é? O puritanismo é sempre resultado de uma repressão do sensualismo. Então, só existe puritanismo quando existe um desejo sensualista. Então, quando a pessoa tem um desejo sensualista e reprime, porque ela diz, eu não posso agir assim, eu tenho que agir assado. Essa repressão produz o puritanismo. Quando a pessoa, por um esforço de vontade, ela, por uma questão de programação de vida, programa a ausência da relação sexual na sua vida, o que ela vai fazer? Ela não vai fazer porque é proibido. Ela não vai fazer porque ela sabe que a sua vida vai ser melhor daquela maneira. Que ela vai se conduzir daquela maneira, como o exemplo que foi colocado, Paulo de Tarso e outros, que escolheram viver assim. Não foram obrigados a viver assim. Né? Porque, como existe o fato da pessoa não ser casada, não significa que ela não faça sexo. Tem muita gente solteira, promíscua por aí, fazendo sexo com todos ou com todas. Né? E então não é um casamento que gera o ato sexual ou vice-versa. É o esforço da pessoa em sublimar a sexualidade para se conduzir para a coletividade, para se doar para a coletividade. Não tem nada a ver com puritanismo, tem a ver com esforço para desenvolver o espírito que ela é dentro da programação de vida daquela existência. Tá? Como que é? Sim, aí... exatamente. No exercício do prazer de ser útil à coletividade, o sentimento da pessoa é de leveza. A ausência do ato sexual não pesa na vida da pessoa. Ela não vai ficar num processo de desespero por não ter o ato sexual. Muito pelo contrário, ela convive, ela tem os impulsos da libido e tudo, mas ela canaliza adequadamente esses impulsos e vive com leveza dentro dessa escolha que ela faz. Né? E nunca vai ser um processo de obrigação, que ela tem que fazer, mas que ela é convidada pela vida a fazer. Só para complementar, alguns autores, alguns escritores, o Fernando Pessoa, por exemplo, ele escolheu a castidade para sublimar essa energia sexual para a arte, né? Para a arte da escrita, como era o caso dele. É muito comum a pessoa sublimar para a arte, sublimar pela doação coletiva, como foi o caso de Paulo de Tarso. Né? O importante é a pessoa canalizar adequadamente a energia para o prazer de ser útil, o prazer de viver em prol de algo maior do que ela. Aí o processo de exercício de pureza acontece de verdade e não de puritanismo.